Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Mídia e Marketing. Meu nome é Renato Pesotti e hoje o episódio é mais do que especial. A gente está no número 221 e a gente celebra hoje 6 anos do nosso primeiro programa, no longínquo setembro de 2019. O mundo era outro, literalmente, né? Para comemorar, a gente recebe a Bárbara Soalheiro, que é fundadora da Mesa Company. Bárbara, obrigado pela presença, legal demais contar contigo aqui hoje. Obrigada a você, Renato. Um prazer muito grande estar aqui com você, viu? Obrigado. O programa de hoje é especial, né? Então eu vou fazer diferente. Me conta um pouco da sua história. Você foi jornalista, você é jornalista, você foi para o mundo da publicidade, na época que atuou na Cubo, e depois resolveu empreender abrindo a Mesa. Queria que você contasse um pouco dessa história para a gente e falasse um pouco também da Mesa, né? Que faz 15 anos em 2026, e querendo ou não, você também investiga os problemas, mas de outras empresas, né? Como que funciona isso? Mas é isso, eu sou jornalista de formação, trabalhei em revista, na verdade, eu acho que o certo seria dizer que eu sou uma editora de revistas de formação, porque foi todo o meu trabalho. Eu trabalhei muito pouco em TV, na Globo Minas, assim, mas trabalhei na Editora Abril muito tempo, depois fui para Colors, que é uma revista que a Benetton produzia na Itália. E aí, realmente, voltei para o Brasil, assim, depois dessa temporada na Itália, e fui trabalhar com publicidade na Cubo. E é interessante porque foi um momento muito marcante da minha trajetória profissional, né? Assim, entender como marcas se posicionam, como marcas se pensam, né? Como jornalista, a gente não tinha muito essa noção de que uma marca, como uma marca se vê no mundo, né? E então ali para mim foi muito formativo, mas também foi muito interessante perceber como o modelo de trabalho ele estava um pouco. Acho que ali, isso era 2011, né, o começo da Mesa, e a minha sensação era que era pouco eficiente. O modelo de trabalho na publicidade era pouco eficiente. Então, a Mesa, ela é um pouco um resultado de uma coisa que começou a emergir quando eu ainda estava na fábrica, um sonho, assim, de ter o trabalho dos meus sonhos, com olhar e observar que o mundo corporativo, ele era pouco eficiente em termos de, pô, desperdício de potencial, desperdício de recursos mesmo, assim, né? Então, às vezes, eu lembro a primeira vez que eu fui numa reunião com alguém que era dono de uma marca e eu tinha que voltar para a agência e criar sozinha. E para mim não fez nenhum sentido. Eu falei, não, mas essa pessoa que eu acabei de fazer a reunião, ela sabe muito mais dessa marca do que eu. Por que que eu teria que fazer sem ela? Então, né, pô, cheguei, nessa época eu estava trabalhando na Cubo, fui falar com o Martini, falei, cara, mas eu não posso ligar para a Cecília e a gente trabalhar junto? Ele falou, claro que pode. E aí um pouco a Mesa bebe um pouco desses momentos, dessas experiências também de falar, não, por que que a gente não senta junto e faz junto? Que era uma coisa um pouco diferente do que a publicidade fazia até aquele momento, né? Pelo menos. Eu acho que muitas coisas foram mudando nos últimos anos. Eu acho que toda a onda das startups, assim, influenciou muito todo o mundo do trabalho. E hoje em dia as pessoas estão muito mais abertas a sentar junto, resolver junto, né? Quase um normal mesmo hoje em qualquer corporação. E eu queria que você falasse também das suas mesas mais desafiadoras. Você já trabalhou com estrela de Hollywood, você já trabalhou com atleta, você já trabalhou com marca mais quadrada, que resolveu sair um pouquinho da caixinha. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas mesas mais desafiadoras e também me contasse as mais, de repente, inesquecíveis. As que nem tiveram um resultado tão bom, mas que tiveram sessões ou situações bem inusitadas, diríamos. A Mesa, ela assim, o que é engraçado porque algumas pessoas, por exemplo, quando a gente trabalha muito com Coca-Cola Global, e quando eu estou em Atlanta, eles se referem a mim como uma agência, a Bárbara da agência Mesa. Outras pessoas vão falar que a gente é uma consultoria. Pra gente, a gente é uma mesa de trabalho. A gente fala, cara, o que eu faço é trabalho. Tanto que, eventualmente, quando eu estou em uma conversa com alguém, a pessoa fala, mas agora todo mundo tem um sprint, agora todo mundo tem um workshop. Eu falo, cara, eu detesto sprint, detesto workshop. Para mim, são métodos para hipóteses, para exercício, não é tomada de decisão, não é trabalho real. E a mesa, na verdade, ela é um ambiente do trabalho, ela é um jeito de fazer com que o trabalho seja o mais eficiente possível. Então, essa é a nossa lógica. Então, a gente pega um problema, alguém vai nos dar um problema, a gente vai olhar para esse problema e deixar ele ser nosso chefe mesmo. A gente é muito agnóstico de dizer, cara, eu não começo a trabalhar se eu não tiver tudo que este problema precisa para ser resolvido.
Então, por exemplo, você fala, né, de algumas marcas que às vezes são um pouco mais duras, a gente trabalha bastante tempo com Gerdau, e adoro, acho o Werneck um dos caras mais brilhantes do mercado, e a primeira vez que a gente foi fazer uma mesa com eles, era um desafio muito grande, e foi o time de inovação, o Medalha, que me trouxe esse desafio. Né, ali a gente olhou para o problema e falou: não, esse problema precisa da pessoa que toma decisões de longo prazo quando o assunto é dinheiro. Daí ele falou: pô, mas esse é meu CEO. Eu falei: então, esse problema precisa do seu CEO. E não é que eu não posso resolver sem o seu CEO, é que o problema não é resolvível sem o seu CEO. E aí a mesa tem essa rigidez mesmo de falar: eu não vou desperdiçar o seu dinheiro para a gente não resolver o problema. Entendeu? Assim, não tem como. Então, demorou 2 anos para a gente fazer essa mesa, porque a gente tinha que ter, né, assim, eu não teria como eu fazer sem o Werneck sentado ali com a gente durante todos os dias da mesa. Então, é essa lógica de conseguir todo mundo que você precisa, sentados e presentes, dispostos a construir uma solução, que é um outro aspecto da mesa, que é uma crença muito forte, um embasamento teórico muito forte também, que é, se você pede para um grupo de pessoas debaterem, nós como seres humanos, com o cérebro crítico que temos, seremos capazes de debater qualquer coisa por 10 anos, qualquer coisa. Nós temos essa capacidade. Agora, se você pede para esse mesmo grupo de pessoas construir uma coisa concreta, as pessoas vão chegar na solução. Então, a mesa, ela constrói muito. Ela tem uma coisa quase de hackathon mesmo, sabe? De que você precisa chegar numa coisa concreta. Às vezes, assim, eu tenho que inventar que é essa coisa concreta, né? Tipo assim, às vezes a coisa não tem o desafio. Você fala, não, mas eu preciso mesmo é da estratégia. Sim, mas para chegar numa estratégia, você vai construir uma coisa muito concreta. Então, isso é a mesa. Você comentou, né? A gente já trabalhou com Kobe Bryant, a gente já trabalhou com Naomi Watts, a gente já trabalhou com Tia Mowry, que é uma baita de uma celebridade nos Estados Unidos. E é interessante ver que, mesmo essas pessoas, David Beckham, são pessoas que, assim, pô, já tiveram todo tipo de experiência, né? Assim, são pessoas que elas saem muito transformadas. Então é isso, né? Assim, você pega um cara como o Kobe, que no último dia da mesa, quando ele vê o que a gente foi capaz de criar a partir dos inputs que ele deu no dia um, e aí ele vê a coisa pronta, não é um PPT que ele tá vendo, não é, assim, é a coisa pronta, rodando. Ele pega na mão e consegue ver qual é a plataforma que consegue dar a ele o sonho que ele sempre teve, um cara muito gênio, o Kobe, né? Ele tinha esse sonho de. Ele falava, cara, grandes atletas como eu, para que eles tenham um legado, muitas vezes, a maior parte das vezes, eles têm que criar uma fundação. E uma fundação gasta muito do dinheiro na estrutura. Então, o que a gente fez para o Kobe foi desenhar um negócio de impacto que permitisse que atletas que quisessem deixar legados pudessem investir 80% do dinheiro no impacto, só 20% na estrutura. Era um baita do modelo. E, né, que não foi para a rua por um motivo muito triste, né? Assim, quando ele encerra a carreira, ele não ficou muito tempo para cuidar do próprio legado. Mas você vê um cara desse, assim, reagir ao que é possível, assim, que um grupo que tenha todo o conhecimento e todas as habilidades é capaz de fazer, é muito impressionante. Então, sem dúvida, a mesa do Kobe, entre as mais marcantes, ela tá lá, inclusive porque me permitiu, eu tenho um irmão que tem 25 anos, na época ele tinha 13, 14, e aí ele nunca tinha entendido a mesa, e aí um dia eu liguei para ele, nunca nem quis entender muito, e daí quando eu ligo para ele, falo, a gente vai fazer uma mesa com o Kobe, ele fala, tá bom, agora me explica de verdade o que é isso que você está fazendo, então tem essa beleza, né, quando você trabalha com alguém desse tamanho. Agora, se eu tiver que escolher uma favorita, é engraçado, eu fiz uma mesa recentemente com uma grande organização, né, de bens de consumo, que era com um time de engenharia, é uma mesa de engenharia, e eu amo essa situação em que eu sei nada, né? Assim, eu não sei nada daquele assunto. Eu tenho que, então, formar um time que saiba muito, porque eu me responsabilizo pela entrega daquele resultado. Então, eu preciso do melhor time. E aí é uma mesa de muita construção. É uma mesa que, de uma hora, um especialista levanta a mão e fala: você pode me descolar uma máquina de costura? E aí a gente vai atrás de uma máquina de costura para que a gente consiga. Enfim, então, esse tipo de mesa realmente é algo que me motiva muito. Legal. Você falou de outros formatos que as empresas elas têm de repente usado, né, no dia a dia, como essas reuniões mais rápidas, mais ágeis, né? Todo mundo tem aprimorado um pouco essa tomada de decisão, tem melhorado, né, diminuído os tempos das decisões. Isso mudou a forma de vocês trabalharem? Você já fez uma mesa da mesa também para falar, nós estamos no caminho certo ou não?
A gente faz muita mesa para a gente mesmo, né? A gente usa muito o método no dia a dia. Então, quando a gente celebrou 13 anos que a gente fez Working With, que é uma publicação, a gente falava, cara, como que a gente pode ativar essa nossa rede? A gente falou, vamos fazer um livro com todo. Na verdade, a gente falou, vamos fazer uma publicação. A gente achava que ia ser uma revista, e aí a gente fez uma mesa e a gente descobriu que era um livro, na verdade. Em 2018, a gente fez uma mesa grande para a gente, quando a gente estava tentando entender nosso modelo de escala. Foi quando a gente abriu o método, inclusive lançou a plataforma Mesa School. Então, a gente usa muito. Eu sinto que é verdade, né? Assim, as pessoas estão muito mais acostumadas com essa ideia de que você pode se juntar a um grupo e trabalhar num tempo condensado. Mas eu sinto que ainda tem um pouco. Às vezes, enquanto estava numa reunião recentemente, alguém falou assim: ah, mas também toda hora tem alguém querendo fazer um sprint, querendo fazer um workshop. E era um pouco uma coisa, pô, e aí não resolve nada, daí sai com aquele monte de post-it, e aí sai. E esse é um lugar que realmente eu mesma me incomoda muito, porque eu até falo, atrasa a minha vida quando as pessoas associam a mesa a esse tipo de interação, porque pra gente não é isso, né? Pra gente é sentar o Kobe, ele tem só 5 dias da vida dele pra poder tomar uma decisão de que é uma decisão de futuro. Ou a Naomi Watts, quando ela lançou Stripes, que é a marca dela de menopausa, que a gente sentou junto com a empresa, com a bioquímica que estava, né, fazendo o produto, e ela, como que você faz essa parceria ser real? E aí você sai, em 3 dias, era uma mesa de 3 dias com a Naomi, você sai com toda a comunicação pronta, os vídeos totalmente prototipados, o lançamento não tem uma reunião depois da mesa, tem o lançamento, você tem a execução depois. Então, esse é o lugar onde a gente está. Então, eu tenho sentimentos um pouco assim. Em alguns momentos eu acho que nos ajuda o fato de que as pessoas estão mais acostumadas a trabalhar com um pouco mais de velocidade. Em outros momentos eu acho que as que não estão tomando decisão mesmo, final, decisão real, eu quase acho mesmo uma perda de tempo. Se não é para tomar a decisão final, então para que é, entendeu? Assim, acho que é uma coisa um pouco jornalista também da minha parte, né? O jornalismo, ele não tem assim, aí a gente planeja, aí depois a gente faz, aí depois a gente vê. Você vai pra rua, você faz a matéria, você publica a matéria e aí você fez. Aí você vê se a matéria, né? Assim, a semana que vem você pode fazer uma suíte, que é o termo, o jargão para uma matéria que se desdobra disso. Mas você não tem um pouco esse medo, essa rede de segurança que o mundo corporativo, principalmente ali anos 80, anos 90, quando as empresas vão crescendo muito, né? Assim, grandes empresas começam a falar, cara, então a gente tem que cuidar, não pode correr risco, não pode. E aí você começa a montar esse esquema de redes de segurança para você não errar, não errar, não errar. Fazia muito sentido num mundo que era um pouco previsível, que a gente vivia de benchmark, que você olhava uma fórmula e simplesmente ia lá e copiava depois. Num mundo que muda muito, que os variáveis que você tem que considerar são muito específicas, na minha cabeça não faz tanto, entendeu? Você tem que estar disposto a errar, você tem que estar disposto a ir lá fazer, e aí você erra, aí você remaneja e por aí vai. Legal, a gente vai para o intervalo, já já a gente volta com a Bárbara para ela falar um pouco mais sobre esse momento tenso que a gente tem visto a criatividade atravessar com as plataformas de inteligência artificial. Até mais. Ele nunca jogou pelo Santos, mas criou o príncipe da vila. O pai, o empresário, o estrategista, o filho, o craque, o ídolo. Neymar da Silva Santos. Fechou contratos, negociou transferências e transformou um menino da Baixada Santista em ídolo mundial. Neymar da Silva Santos Júnior. Emocionou torcidas, acumulou títulos e transformou um mecânico num empresário implacável. Agora, o novo podcast do All Prime vai revelar um enredo que entrou para a história do futebol mundial. Este é Neymar, um podcast original do All Prime. Ouça no All, no YouTube do All Prime e em todas as plataformas de podcast. Voltamos. Essa semana a gente recebe a Bárbara Soalheiro, que é fundadora da Mesa Company. Bárbara, a gente teve uma época que as cadeiras de marketing pareciam um pouco mais distantes das decisões da empresa, né? Isso ficava com o comercial, com o financeiro,
ou como você falou, às vezes até com o cara do pessoal da engenharia, da tecnologia. A gente pode falar que a pandemia aproximou o CMO das decisões do marketing. O que você tem visto nesses 15 anos de mesa? Que o marketing se adequou ao novo mundo, ou isso foi natural, esse afastamento durante um tempo, agora a aproximação? E aí eu queria aproveitar também, você falou do Kobe Bryant e da Naomi Watts. É, trabalhar com a Naomi Watts e com o Kobe Bryant foi mais fácil do que trabalhar com alguns CMOs? Ou é todo mundo mais ou menos parecido na hora de decidir, tem as mesmas perguntas? As perguntas são meio semelhantes, se a gente pode falar assim. Cara, todo mundo é gente mesmo, né? Muito interessante. Eu acho que eu vejo mais. é, né, você vê, eu vejo algumas características assim de algumas pessoas, mas realmente não consigo dizer, as celebridades fazem desse jeito. Eu acho que é cada um pouco do seu jeito. Eu vejo que tem alguns tomadores de decisão que são muito abertos ao aprendizado, que acho que é o grande lance, assim, né? É a grande coisa para você treinar no mundo de hoje, assim, é você. Então, o dia um, por exemplo, na mesa, que a gente faz muito download das informações, as coisas que a gente precisa saber, é muito interessante você ver o líder que faz muita pergunta, que de fato está muito interessado em aprender. E aí, outros que estão um pouco mais já com uma solução na cabeça, daí eles estão tentando já, assim, formatar aquela solução. E eu sinto que esse segundo grupo perde mais tempo, porque, assim, você tá muito aberto, muito cru, assim, eu inclusive falo, cara, uma mesa que eu não sei nada, eu lidero melhor, porque eu tô muito aberta para aprendizado mesmo, sabe, assim, então eu acho que essa é uma grande característica. Eu acho que é assim, e aí eu vejo muito mérito das grandes consultorias nessa visão, que há mais tempo, há mais de 15 anos atrás, antes da mesa começar, você tinha uma ideia, uma visão de que existia o dinheiro do marketing, e aí existia o dinheiro da logística, e aí existia o dinheiro do desenvolvimento de produto. E eu acho que as grandes consultorias foram as que primeiro falaram: existe um dinheiro, que é o dinheiro do negócio. Existe um desafio, que é o desafio do negócio. A gente vai olhar para todo ele. E essa é uma crença da mesa, né? Assim, a gente tem um desafio do negócio. E eu acho que com o tempo foi ficando mais claro para quase todas as organizações. E nesse sentido, o CMO, ele está num lugar muito estratégico, porque ele cuida, primeiro, de um orçamento grande, né? Assim, dentro da. Quem tem um orçamento pré-determinado, a gente, 50% do trabalho da mesa, do volume de mesas, é com um CMO, né? Assim, os outros 50% vai ser ou com o CTO, ou com o CFO, ou diretamente com o CEO, mas 50%, ou seja, um pedaço muito grande do nosso negócio é direto com o CMO. Porque eles têm o budget, certo? Eles têm o orçamento, eles têm que fazer número X de campanhas, o número X de inovações. Então, eu acho que a partir dessa lógica de ter o orçamento e de você estar mesmo claramente, né? Hoje em dia você não encontra um CMO bem-sucedido que não entenda muito do negócio, que não esteja fazendo decisões muito do negócio. E o que eu vejo com assim, acho que o mercado no Brasil, especialmente, né? Acho que no mundo todo, mas eu acho que o Brasil é ainda melhor nesse sentido do CMO estar mais conectado com o CEO, mais conectado com os resultados de negócio, assim. Então, acho que a gente está num momento muito interessante do marketing no mundo e no Brasil especificamente, né? Agora que eu estou nos Estados Unidos, assim, eu ainda acho que é um pouco mais compartimentado. É mais, às vezes, difícil você quebrar os silos. E aqui no Brasil, eu tenho a sensação que, assim, zero dificuldade a gente tem, sabe? Quando a gente fala, não, eu preciso trazer todo mundo, eu preciso trazer sua pessoa de desenvolvimento de produto, eu preciso trazer a sua pessoa de logística, eu preciso trazer a sua pessoa de go-to-market, da galera da linha de frente de vendas. Todo mundo diz, tem razão, temos que trazer mesmo, sabe? E quem te contrata? As pessoas, as empresas chegam na mesa, geralmente alguém do marketing, alguém de inovação, alguém de desenvolvimento de produto, e como que a partir do momento que alguém entra em contato com você, você devolve um problema, com os questionamentos, e tem esse ponto, preciso do CEO, putz, mas o CEO não vai conseguir participar. Aí você vira e fala, então não vamos fazer, porque sem o CEO isso não vai andar. Como que é também falar a verdade para essas pessoas que às vezes não estão acostumadas a ouvir não estão acostumadas a ouvir verdades, né? Verdades inconvenientes, a gente pode falar assim. É engraçado, porque minha passagem pela publicidade teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que era uma dinâmica em que, em geral, quando uma pessoa do mundo da publicidade ela está diante de um cliente, ela
de sim para tudo. E quando o cliente sai da sala, o cliente é retratado como o grande obstáculo para que as coisas maravilhosas aconteçam. Isso foi muito impressionante para mim, que sou jornalista, que não estava certo, assim, o jornalismo, assim, eu estou fazendo essa matéria, vou entrevistar essas pessoas, eu falo para todo mundo, certo? Assim, na verdade, o trabalho eu ouvi uma aspas do fulano, eu vou repercutir essa aspas com Beltrano, então eu vou dizer toda a realidade. Então, essa é uma coisa que eu acho que a mesa faz muito bem, que é assim, a gente trata as informações, as coisas com uma transparência que é meio radical, por causa do jeito que o mercado era, né? Assim, inclusive, de novo, acho que vem mudando muito nos últimos 15 anos. Então, a gente é muito transparente de dizer, como, né, contei o caso de Gerdau, assim, o Medalha era do departamento de inovação, ele me traz um desafio. Eu falo, cara, a gente precisa da pessoa que toma decisão financeira de longo prazo. Pô, então esse é meu CEO. Putz, então a gente precisa dele, porque não é que eu preciso, o problema é que precisa. Então, isso faz. E eu acho que, como é muito. Não é uma exigência do nada, como é muito verdade, como a pessoa consegue ver, né? A gente consegue mostrar para ela, cara, eu preciso desses pilares de conhecimento, as pessoas entendem. Agora, tem horas, eu até uso essa frase de vez em quando eu falo, gente, eu sei que parece quase mal educado eu dizendo que eu preciso da sua pessoa de produto por 5 dias, por exemplo, né? A gente às vezes está falando de produtos assim, sei lá, a gente faz Itaú hoje em dia, assim, outro dia a gente estava com um cara, ele falou, Bárbara, você não quer que eu fique na mesa 5 dias, porque senão, se a gente tem um problema no Pix, o Brasil inteiro para. Então, assim, você não quer que eu fique 5 dias nesse. E eu falo, pior que eu quero, pior que eu e você queremos que a gente. Então, tem um pouco da gente ir falando, olha, vamos juntos aqui entender, pô, então a gente vai fazer só na parte da manhã. Porque também o que eu não quero de verdade é essa coisa de perder tempo, né? Assim, da gente parar todo mundo e depois, puta, não conseguimos, faltou uma informação, faltou uma tomada de decisão, eu não tinha alçada suficiente para tomar aquela decisão. Então, os desafios chegam de lugares muito variados, Renato. Assim, eles chegam realmente, às vezes, é o dono da operação, né? Assim, que liga e fala, cara, eu preciso resolver isso aqui, eu tenho que entender o futuro da minha empresa. Às vezes é um departamento muito específico, assim, né? Pô, eu tenho uma marca aqui dentro da minha grande empresa multimarca e essa marca precisa fazer o lançamento de uma categoria, então eu preciso validar isso. Em todas as instâncias, em todos os exemplos, a gente vai fazer a mesma lógica, que é parar e olhar quais são os conhecimentos e quais são as habilidades que a gente precisa reunir e trabalhar juntos. Você falou de perder tempo, evitar perder tempo, aí a gente lembra automaticamente das ferramentas de inteligência artificial, automação, dados, tudo tem se falado muito sobre isso. Hoje tudo tem dedo da inteligência artificial, não tem jeito, né? E com isso também não tem jeito, as pessoas têm deixado de pensar, têm deixado de refletir. É mais fácil perguntar para inteligência artificial ou alguma coisa, entrar no chat GPT e pedir para resumir um keynote, do que a gente olhar slide por slide, ler tudo direitinho, dar uma analisada. Queria que você falasse como que fica a criatividade no meio de tudo isso, porque querendo ou não, para resolver problemas, a gente precisa ser criativo. Se a gente deixa de fazer exercitar esse músculo no dia a dia, a gente deixa de ser criativo. Como que vocês têm recebido o pessoal que vai nas mesas dessa forma também? Fala assim, porque o pessoal está acostumado a entrar no celular, procurar no Google ou no ChatGPT e já ter a resposta na hora. Como fazer com que as pessoas pensem? Porque no final das contas, você leva as pessoas para pensar, para refletir também, né? É interessante, assim, eu sou uma otimista quando a gente fala de novas tecnologias. Do meu passado jornalístico, eu escrevi uma reportagem que virou um livro, que inclusive já ganhou um jabuti, em que eu conto a invenção de 30 coisas que, né, hoje a gente usa todos os dias e que quando todas elas, 100% das vezes, quando são inventadas, elas são criticadas como algo que vai acabar com a nossa criatividade e a nossa humanidade. Assim, é 100%, entendeu? Eu lembro que eu fui falar do livro na escola do meu irmão, que eu já citei antes, e eu estava com um tênis, uma criança falou, e como fazíamos sem cadarço? E eu não sabia, porque não tinha no livro, aí eu fui pesquisar, e o cadarço, mega polêmica, porque os homens não queriam amarrar um laço no pé. Então, todas as invenções são, assim, tem essa reação. Então, eu, em geral, e não é que eu não tenho, eu acho que é natural do ser humano a gente olhar e falar, cara, isso aqui vai destruir alguma coisa. E talvez realmente destrua
Tem um capítulo do livro que é sobre veículos de comunicação, e eu estou contando a história do rádio, e eu acabei encontrando um documento que um grupo de moradores de Bagé, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, fez um manifesto quando o rádio apareceu, porque eles estavam muito preocupados que o rádio ia acabar com uma manifestação muito criativa e humana dos nossos, né, conterrâneos, que era o assovio. Então, é esse manifesto de pessoas contra o rádio por causa do fim do assovio. Eles estavam errados? Olha, talvez a gente assovie muito menos hoje do que a gente assoviava naquele momento. Mas o assovio, agora como mineira, a gente fala assovio lá na minha terra, pessoal. É, mas eu não sei se é um problema, entendeu? Assim, eu acho que o mundo muda, a gente cria novas tecnologias. Eu, eu acho que a gente é muito criativo, o ser humano é criativo, assim, por natureza, entendeu? Não é à toa que quase todas as religiões se referem a Deus como o Criador. Assim, esse é o tanto que nós somos criativos. Todo o nosso imaginário é de que criamos coisas. Então, eu acho que é impossível você matar isso. Para ser muito sincero, eu não vi os novos estudos que falam, quem estava usando o ChatGPT já esqueceu, né, assim, as informações. Mas para mim isso não está acoplado à criatividade. Eu não deixei de ser mais criativa porque agora eu não sei o telefone de todos os meus amigos, como eu cresci sendo. Eu sou uma pessoa que tem uma ótima memória, então eu sempre soube o telefone de todos os meus amigos. As pessoas falavam, eu só preciso do telefone da Bárbara, porque ela tem o telefone de todo mundo. E eu não sei mais, eu não sei o telefone de ninguém. Eu tenho que lembrar de gravar o telefone do meu marido para ter um que eu sei ligar. E eu não acho que isso me fez uma pessoa menos criativa. Então, eu vejo como um otimismo, Renato. Eu acho que a gente é inescapável a nossa criatividade. Acho que você tem que, né, treinar a criatividade como independente da inteligência artificial, né? Assim, eu sugiro, por exemplo, eu leio muito livro de ficção. Eu acho que, assim, eu tenho muitos momentos que eu fico sem nenhuma tela, assim, eu faço questão, assim, de, tipo, um tempo, a gente tem uma coisa na mesa mesmo de presença, né, de larga o celular, fecha todas as abas, fica só você com a folha em branco e trabalha. Então, a gente tem esses exercícios. Mas eu uso muito ChatGPT, eu uso muito inteligência artificial e na mesa também, assim, há muito tempo a gente usa, porque como eu trago especialistas, esses especialistas, eles trazem todas as ferramentas que eles usam. Então, tem muita gente que está usando inteligência artificial para corrigir áudio, por exemplo, em vídeo há muito tempo. Então, né, essa pessoa vem para a mesa, ela traz essa. Então, eu sou uma otimista. Você trabalha muito com resultado prático. A publicidade, durante muito tempo, foi construção de marca, foi branding. Hoje, publicidade, criatividade sem resultado é apenas arte? Ou você acha que ainda existe a publicidade que pode ser apenas uma coisa bonita, uma coisa bucólica, de repente, para as marcas falarem com os consumidores? Mas não dá para. Não, acho que não dá para ser só bucólico, só. E acho que os grandes, é, assim, publicitários sempre foram muito ligados a negócio, assim, cara. Os caras muito, que às vezes são criticados por serem muito tradicionais, assim, eles são muito ligados a negócio, assim, tá? Às vezes que eu trabalhei com o Nizam, por exemplo, em mesa, que, né, já teve presente em mesa, eu sempre aprendi muito sobre essa visão de negócio, assim, cara, se isso aqui não vai converter o Brasil inteiro em uma visão que vários dos grandes publicitários têm, que eu acho que é muito interessante, eu, né, que não vim da publicidade, e demorou para eu entender que a publicidade boa de verdade fala com o Brasil inteiro, são 200 milhões de pessoas, entendeu? Não é falar com um nicho pequeno, não é falar, que era uma coisa que eu, como jornalista de revista, cara, eu liderei a Capricho, eu falava com uma garota de 13 anos, é muito mais fácil do que você ser capaz de falar com o Brasil inteiro. Então, na verdade, eu acho que a publicidade boa, ela sempre teve este papel, que é assim, cara, é 200 milhões de pessoas, é um país como o Brasil, que você tem que falar de um jeito muito objetivo, e aí acho que o mundo hoje, assim, é 7 segundos de atenção, né? É muito objetivo e em 7 segundos você tem que entregar a sua mensagem, porque mais que isso não tem. Espero que as pessoas ouçam mais do que 7 segundos do programa também, né? Senão não tem jeito. Do programa, sim, porque entendeu? Estamos aqui fazendo bom conteúdo, mas uma mensagem de marca. Acaba mais rápido. Bárbara, obrigado pela presença. Espero que muita gente possa se inspirar com o papo, ir atrás dos sonhos e das soluções dos seus problemas, né? Querendo ou não, a gente se dá melhor quando a gente vai atrás das soluções dos seus problemas também, né?
Eu acho que assim, focar em resultado, mais do que só em debater, mais só que ter ideia, essa coisa de ter a coragem mesmo de colocar para rodar e ver o que deu certo, né? E conseguir falar das coisas que a gente tem experiência fazendo, no lugar só de ficar um pouco nessa teoria, né? Então, essa é realmente a minha recomendação para todo Legal. mundo. Ir além da teoria, né? É isso aí, pessoal. Obrigado. A gente tem mais de 200 de executivos e executivas contando boas histórias, não tão boas quanto a Bárbara, talvez, mas também com boas histórias sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação. A gente está na TV, no canal UOL, está no YouTube e no Spotify. Valeu, obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Yara Vidal, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL. UOL.